Descobri que minha sogra pagava meu marido para ficar comigo. Transferi o valor de sempre, mantenha as aparências. Li no WhatsApp dele. Sorri, beijei sua testa e disse: Amor, que tal jantarmos com sua mãe domingo? Foi quando meu plano começou. Descobri que meu casamento tinha um preço específico, R$ 8.500 por mês. Caindo direitinho, todo mês, na conta do meu marido. E adivinha quem depositava? Minha sogra. Eu sou Carolina, editora de revista, e passei 5 anos achando que tinha o casamento perfeito com o Rodolfo. 5 anos acreditando naquilo. Só que não. Eu era só uma peça escolhida a dedo para encaixar direitinho num jogo de família, para criar aquela imagem bonitinha que eles precisavam mostrar para o mundo. E o pior é a ironia. Essa mentira toda, bem bancada, bem armada, começou a rachar bem no dia em que eu beijei a testa dele e falei, toda inocente: Amor, que tal a gente jantar com sua mãe no domingo? Foi aí que meu plano começou. Só que eu nem sabia na hora que já tinha um. Meu casamento com Rodolfo Farias era o que qualquer revista de celebridades chamaria de perfeito. Nos conhecemos na festa de inauguração da Galeria de Arte no Itaim, onde ele, o arquiteto responsável pelo projeto, derramou champanhe no meu vestido branco da Zara, que eu fingia ser de marca. Desculpe, eu estava distraído olhando para você, disse com aquele sorriso que fazia covinhas aparecerem. Como uma editora de revista feminina poderia resistir a um clichê desses? 5 anos depois, lá estávamos. Apartamento em Pinheiros com vista para o parque, viagens para Trancoso nas férias e jantares quinzenais na mansão da sogra no Morumbi. Por trás das cortinas de linho egípcio que escolhi com tanto cuidado, as coisas não eram tão impecáveis. Rodolfo passava cada vez mais noites trabalhando até tarde no escritório que mal tinha clientes. Eu fingindo não notar o perfume diferente em suas camisas quando as colocava para lavar. Dona Elisa, minha sogra, me olhando como se eu fosse uma decepção ambulante por não engravidar. Vocês precisam nos dar um netinho logo, querida, dizia enquanto bebericava seu chá importado, como se meu útero fosse um prestador de serviços para a dinastia Farias. Mas eu engolia seco e sorria. Afinal, que escolha eu tinha? Meu casamento perfeito dependia disso, não é? Foi numa quinta-feira ensolarada de abril que minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava organizando o closet, minha atividade terapêutica preferida quando a ansiedade batia, enquanto Rodolfo tomava banho. Seu celular vibrou sobre a cama, 1, 2, 3 vezes. Normalmente eu não olharia, juro, mas algo me empurrou até aquela tela brilhante. A mensagem de Dona Elisa piscava como um outdoor luminoso. Transferi o valor de sempre. Isso mantém as aparências para os amigos do clube. Meu coração congelou. Valor? Que valor? Rodolfo estava sendo pago para ficar comigo? Ouvi o chuveiro sendo desligado e rapidamente coloquei o celular exatamente onde estava. Meus dedos tremiam, mas meu rosto... meu rosto estava perfeitamente composto quando Rodolfo saiu do banheiro enrolado na toalha. Beijei sua testa úmida e sorri como se nada tivesse acontecido. Amor, que tal jantarmos com sua mãe no domingo? Sugeri com a voz mais doce que consegui produzir. Ele pareceu surpreso. Geralmente eu inventava desculpas para evitar os jantares na mansão Farias, mas concordou rapidamente. Aquela noite foi interminável, deitada ao lado dele, sentindo seu braço em volta da minha cintura como uma corrente invisível. O que mais eu não sabia sobre meu próprio casamento? E o que você faria se descobrisse que seu marido recebia para estar com você? Dona Elisa Farias não era apenas a matriarca da família. Era uma instituição em São Paulo. Viúva aos 48 anos, transformou a construtora do marido em um império. Presidia 3 fundações beneficentes, frequentava a mesma missa das 11 na Igreja da Consolação todo domingo e era amiga íntima de 2 ex-governadores. Seus almoços de sábado reuniam políticos, empresários e a nata da sociedade paulistana. E eu? Eu era a nora que ela tolerava com aquele sorriso fino que mal esticava o botox.
Carolina, querida, essa sua revista ainda fala sobre moda sustentável? Que charmoso! Dizia como se meu trabalho fosse um passatempo adorável de uma mulher que deveria estar focada em procriar. A relação entre Dona Elisa e Rodolfo sempre me intrigou. Ele, um homem de 35 anos, ainda pedia permissão para qualquer decisão importante. Ligava para ela todos os dias às 20 horas em ponto. Cancelava nossos planos se ela não estivesse se sentindo bem. E agora, a revelação que ela literalmente o pagava para ficar comigo. Mas por quê? Durante o jantar de domingo, observei-a com novos olhos enquanto ela falava animadamente sobre um projeto de lei que restauraria os valores familiares no Brasil. O modo como ela exibia fotos nossas para suas amigas influentes. Como insistia em mencionar que esperava um neto em breve. A ficha começou a cair. Eu não era apenas uma esposa para Rodolfo. Era uma peça no tabuleiro político de Dona Elisa, e a rainha estava determinada a não perder o jogo. Uma semana após descobrir a mensagem, decidi testar as águas. Durante um almoço no restaurante Spot, casualmente perguntei a Rodolfo sobre nossas finanças. Amor, estava pensando em reformar o quarto de hóspedes para quando finalmente tivermos um bebê. Temos orçamento para isso? Rodolfo engasgou com o vinho, manchando a camisa branca que custava mais do que meu salário semanal. Não é um bom momento, Carol. O mercado imobiliário está em baixa. Observei suas mãos inquietas remexendo o guardanapo. Como nunca notei esses sinais? Provavelmente porque nunca quis ver. Ou talvez porque quando queremos acreditar em algo, como um casamento por amor, ignoramos as evidências em contrário. Naquela mesma semana, Fernanda, colega da revista, tocou em meu ombro durante o café. Não queria dizer nada, mas... Sempre um péssimo começo de frase. Vi Rodolfo jantando com uma mulher no Sim ontem à noite. Pareciam... íntimos. Meu estômago afundou, mas as palavras saíram automaticamente. Deve ser uma cliente. Ele está com um projeto grande em Pinheiros. Fernanda assentiu, não convencida, enquanto eu sorria tranquilamente. Por dentro, uma voz gritava: qual cliente? O escritório dele mal tinha funcionários agora. Durante o próximo jantar na mansão Farias, enquanto ajudava Maria, a empregada, a servir a sobremesa, ouvi a voz de Dona Elisa no corredor. Ela ainda não sabe de nada, não é? Mantenha assim. Lembre-se do nosso acordo. Precisamos dela para a campanha. Campanha? Que campanha? As peças começavam a se encaixar, formando uma imagem que eu temia enxergar completamente. Então, alguma novidade? Perguntava a Dona Elisa todo domingo, olhando significativamente para minha barriga, enquanto passava manteiga no pão. 3 anos tentando. 3 anos de testes negativos, seguidos por choros no banheiro que Rodolfo fingia não ouvir. Talvez devêssemos consultar outro especialista. Ele sugeria periodicamente, me levando a médicos cada vez mais caros. Dr. Silva, Dr. Bueno, Dra. Campos, todos diziam a mesma coisa. Não vemos razão aparente para a infertilidade, continue tentando. E eu continuava, tomando vitaminas, fazendo acupuntura, evitando álcool, seguindo dietas especiais. Tudo para dar à família Farias o herdeiro que tanto queriam. Mas por que essa obsessão? Por que Rodolfo, que raramente demonstrava interesse em crianças, insistia tanto? A resposta veio num evento beneficente da Fundação de Dona Elisa. A família é a base da sociedade, ela declarou no palco, enquanto imagens dela, Rodolfo e eu eram projetadas no telão. E como futura representante do povo, prometo defender esse valor. Política. Era tudo sobre política. O panfleto que recebi na saída deixava claro. Elisa Farias, pré-candidata a deputada estadual. Valores familiares em primeiro lugar. E lá estávamos nós, o casal perfeito, sorrindo na foto central. Mais tarde naquela noite, quando Rodolfo pensava que eu estava dormindo, o ouvi ao telefone. Mamãe, estamos tentando. Sei que um bebê seria perfeito para a campanha, mas não posso forçá-la a engravidar. Então era isso. Eu não era apenas uma esposa de fachada. Precisava ser uma mãe de fachada também. Você consegue imaginar a pressão? Sentir que seu valor para a família dependia da sua capacidade reprodutiva?
Carolina, querida, você está absolutamente deslumbrante nesse vestido. A voz de Dona Elisa soava artificialmente alta enquanto me apresentava ao senador Bueno e sua esposa. Estávamos no coquetel de lançamento da pré-candidatura dela para deputada estadual, no Salão Nobre do Clube Paulistano. Minha nora é editora da revista Nova Mulher, ela continuou, apertando meu braço com força desnecessária. Uma moça brilhante que escolheu apoiar a carreira do marido enquanto tenta começar uma família. Seu sorriso não alcançava os olhos e suas unhas perfeitas afundavam levemente em minha pele, como um lembrete silencioso do meu papel. Sorri e assenti. A esposa perfeita, a nora perfeita, a fraude perfeita. A campanha de Dona Elisa se baseava em valores familiares tradicionais e o retorno à moralidade na política. Os banners espalhados pelo salão mostravam fotos dela com crianças carentes, com Rodolfo e comigo em eventos beneficentes e com o falecido marido em momentos de aparente felicidade conjugal. A ironia não me escapou. A mulher que pagava o filho para manter um casamento de fachada era o rosto da família brasileira tradicional. Durante seu discurso, ela chegou a dizer: família não se compra, se constrói com amor e dedicação. Engasguei com o champanhe. No banheiro, ouvi duas mulheres comentando. Seria perfeito se a norinha estivesse grávida para a campanha, não é? Elisa não para de falar nisso nas reuniões do comitê. Família, política, aparências, tudo se misturava numa teia de mentiras que eu começava a desvendar. Mas até onde isso iria? E quem mais estava envolvido? Comecei a monitorar Rodolfo discretamente. Um caderninho escondido na gaveta de lingeries registrava seus horários, desculpas, telefonemas. Reunião com cliente às terças-feiras, sempre das 19 às 22 horas. Happy hour com investidores às quintas. Visita à obra em Alphaville aos sábados de manhã. Pequenos padrões emergiam, e então o descuido, um recibo de restaurante no bolso do paletó, tratoria de Luca, mesa para dois, às 20 horas de uma terça-feira, quando ele deveria estar com clientes em uma reunião de negócios. O mesmo restaurante onde ele me pediu em casamento 5 anos atrás. Coincidência? Dificilmente. A dor da traição é uma coisa estranha. Mesmo quando você já suspeita, a evidência concreta ainda atravessa seu peito como uma flecha envenenada. Senhorita Carolina, aqui é Juliana, assistente da Dona Elisa. A ligação me pegou de surpresa numa tarde chuvosa. Preciso falar com você, pessoalmente, sobre seu marido. Nos encontramos numa padaria longe do Circuito Farias. Juliana, sempre tão formal e contida no escritório da sogra, parecia nervosa. Trabalho para Dona Elisa há 15 anos. Vi muita coisa, inclusive o acordo. Ela deslizou um envelope pela mesa. São cópias dos depósitos mensais e do contrato. Meus olhos arregalaram ao ver os valores. R$ 8.500 mensais. Por quê? Sussurrei. Por que você está me mostrando isso? Juliana suspirou. Porque eles fizeram isso antes, com outra mulher, e não acabou bem para ela. Outra mulher? Quem? O que aconteceu com ela? E mais importante, o que aconteceria comigo quando eu não fosse mais útil para os planos da família Farias? Era uma terça-feira, quando decidi seguir Rodolfo. Estacionei meu carro 2 quadras antes do elegante prédio no Itaim Bibi, onde ele entrou com a familiaridade de quem frequenta o lugar regularmente. O porteiro o cumprimentou pelo nome. Esperei quase 1 hora no carro, reunindo coragem, antes de me aproximar. Boa noite. Vim entregar esses documentos para o senhor Rodolfo Farias. Ele esqueceu no escritório e disse que era urgente. O porteiro assentiu sem questionar. Apartamento 1402, senhora. Enquanto o elevador subia, meu coração parecia querer escapar pela boca. O que eu encontraria? E estava realmente preparada para ver? A porta foi aberta por uma mulher bonita, de cabelos castanhos e grávida. Visivelmente grávida, com uma barriga de uns 5 meses arredondando a camiseta que usava. Posso ajudar? Perguntou educadamente. Então, ouvi a voz de Rodolfo vindo de dentro.
Quem é, amor? Ele apareceu atrás dela, segurando um pote de tinta azul, provavelmente para o quarto do bebê. O pote caiu, explodindo tinta pelo chão branco quando nossos olhares se encontraram. Carol? Sua voz era um sussurro horrorizado. A mulher olhava de um para o outro, a compreensão lentamente surgindo em seu rosto. Você deve ser Carolina, ela disse finalmente, sem a raiva que eu esperava. Havia algo mais em seus olhos. Pena? Acho que precisamos conversar, ela continuou, abrindo mais a porta. E assim, num surreal acordo tácito entre duas mulheres enganadas, entrei no apartamento do meu marido com sua... O quê? Amante? Segunda esposa? Futura mãe do seu filho? Quanto mais eu descobria, menos eu conhecia o homem com quem tinha casado. Nos conhecemos na faculdade, explicou Mariana, enquanto me servia um copo d'água. Eu recusei o chá que ela ofereceu inicialmente. Nunca mais aceitaria chá de ninguém. Sempre fomos o casal perfeito, até que meu pai se recusou a investir na construtora dos Farias. Dona Elisa considerou isso uma traição e praticamente forçou Rodolfo a terminar comigo. Ela acariciou a barriga proeminente quase inconscientemente. Rodolfo permanecia em silêncio, olhando para o chão manchado de tinta azul como uma criança repreendida. A cada palavra de Mariana, meu casamento se desintegrava um pouco mais, revelando-se como a farsa que sempre foi. Quando meu pai finalmente decidiu investir, 2 anos atrás, Dona Elisa nos reconectou, discretamente. Você foi escolhida a dedo, sabia? Mariana continuou, seu tom surpreendentemente gentil, como se estivesse explicando algo complexo a uma criança. Dona Elisa precisava de alguém com seu perfil. Formada, bem articulada, de boa família, mas não rica o suficiente para fazer exigências. Perfeita para a imagem política. Cada palavra era uma punhalada. 5 anos de memórias reescrevendo-se instantaneamente em minha mente. A forma como Rodolfo hesitou antes de dizer "eu aceito" no altar. As ligações suspeitas que ele atendia no banheiro. As reuniões constantes com a mãe para discutir negócios. O plano sempre foi mantê-la até o fim da campanha. Depois... Ela não precisou completar a frase. O filho que ela carregava seria o legítimo herdeiro Farias. Eu era apenas um peão temporário no tabuleiro. Olhei para Rodolfo, esperando negação, explicações, qualquer coisa, mas seu silêncio confirmava tudo. Como alguém consegue viver uma mentira tão elaborada por tanto tempo? E como eu pude ser tão cega? 3 dias após o confronto com Mariana e Rodolfo, recebi um presente surpresa. Uma viagem para Fernando de Noronha, só nós dois, para nos reconectarmos. Rodolfo estava desesperado, ligando constantemente, enviando flores ao escritório, jurando que poderíamos fazer funcionar, como se nosso casamento fosse um eletrodoméstico com defeito. Aceitei a viagem com um sorriso e garantias de que precisávamos mesmo desse tempo juntos. Por dentro, a raiva fervia. Cada gesto romântico agora parecia calculado, cada palavra de amor soava falsa. Mas 2 podiam jogar esse jogo. Enquanto ele achava que estava me reconquistando, eu começava a traçar meu próprio plano. A segunda surpresa veio no trabalho. Fui chamada à sala de Regina Almeida, proprietária da revista. Carolina, queremos você como editora-chefe, anunciou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Seu trabalho tem sido notado. O aumento era substancial, quase o dobro do meu salário atual. Agradeci efusivamente, fingindo não notar a foto dela com Dona Elisa em uma festa beneficente, estrategicamente posicionada na estante atrás de sua mesa. No dia seguinte, Juliana confirmou. Dona Elisa moveu montanhas para conseguir sua promoção. Disse que precisa que você esteja feliz e ocupada nos próximos meses. Claro, a campanha estava começando. Precisavam que a nora exemplar estivesse radiante em eventos, mostrando como a família Farias apoiava o sucesso profissional feminino. Outro presente envenenado. Mais uma corrente dourada para me manter presa, grata e, acima de tudo, silenciosa.
Mas o que eles não sabiam é que cada presente apenas fortalecia minha determinação de expor a verdade. Você aceitaria ouro em troca da sua dignidade? Preciso de discrição absoluta, expliquei a Paulo Mendonça, ex-policial e atual investigador particular, recomendado por uma colega da revista que passou por um divórcio complicado. Estávamos em um café no centro, longe dos círculos sociais dos Farias. Quero saber tudo: transações bancárias, imóveis, outros relacionamentos, qualquer sinal de corrupção. Paulo assentiu, sem julgamentos em seus olhos cansados. Trabalho com casos como o seu frequentemente, senhora. Maridos com 2 famílias não são tão raros quanto se pensa. Mal sabia ele que meu caso ia muito além da infidelidade. Passei-lhe um envelope com um adiantamento em dinheiro, sacado em pequenas quantias ao longo de semanas para não levantar suspeitas. 2 semanas depois, Paulo me entregou um dossiê completo. As descobertas eram mais chocantes do que imaginei. Rodolfo recebia mensalmente R$ 8.500 de Dona Elisa desde exatamente 1 semana antes do nosso casamento. Os depósitos vinham com descrições como consultoria empresarial ou adiantamento de herança. Além disso, havia uma conta conjunta entre Rodolfo e Mariana aberta há 18 meses, com depósitos regulares de Dona Elisa classificados como fundo familiar. O mais revelador: um contrato digitalizado, assinado por Rodolfo, comprometendo-se a manter o arranjo matrimonial com Carolina Ribeiro pelos próximos 5 anos ou até a conclusão do projeto político familiar. 5 anos. Nosso aniversário de casamento se aproximava. A campanha eleitoral de Dona Elisa estava em pleno vapor. As peças se encaixavam com perfeição perturbadora. Meu estômago revirou ao ver o valor exato da minha dignidade: R$ 8.500 mensais, com bônus para eventos públicos. Como alguém coloca preço na vida de outra pessoa? E o que vale mais, a verdade devastadora ou uma mentira confortável? O blog começou como terapia. Casada com uma mentira. Sem meu nome, sem detalhes identificáveis, apenas a história crua de uma mulher descobrindo que seu casamento era uma transação comercial. Escrevi o primeiro post às 3 da manhã, depois de mais um jantar em que fingi normalidade com Rodolfo. As palavras fluíram como um rio represado finalmente libertado. Quanto vale seu casamento? O meu tem um preço específico: R$ 8.500 por mês. Descobri que meu marido recebe esse valor da própria mãe para manter nossa farsa conjugal. Enquanto isso, sua verdadeira parceira espera um filho, o legítimo herdeiro que eu nunca poderia ser. Postei sem reler, sem expectativas. Na manhã seguinte, havia 57 comentários. Em 1 semana, mais de 5.000 seguidores. Seu último post sobre ser tratada como um ativo empresarial em vez de uma esposa me fez chorar no metrô, escreveu uma leitora. Finalmente entendi que não estou louca. Outras histórias começaram a surgir nos comentários. Uma estava casada com um político que mantinha 3 famílias em cidades diferentes. Outra descobriu que o marido tinha um acordo com o sogro para aguentar a filha problemática em troca de sociedade na empresa familiar. As histórias variavam, mas o padrão era o mesmo: mulheres tratadas como mercadorias, propriedades ou obstáculos a serem gerenciados. O blog se tornou um espaço seguro, uma comunidade de vozes silenciadas, finalmente encontrando eco. Enquanto editava artigos sobre como manter a chama do casamento na revista, à noite desconstruía essas mesmas fantasias para uma audiência cada vez maior. O anonimato me permitia ser completamente honesta, expondo cada nova descoberta. A ironia não me escapava. A mesma habilidade editorial que me tornava a nora perfeita para eventos sociais agora alimentava minha rebelião secreta. Quanto tempo eu conseguiria viver essa dupla vida? O que você acha de renovarmos nossos votos? Rodolfo perguntou durante um jantar em nosso apartamento, 10 meses após eu descobrir a mensagem no celular. Quase engasguei com o vinho, mas mantive a compostura. Estava ficando especialista nisso. Por quê? Perguntei, fingindo surpresa em vez da suspeita que realmente sentia. Ele tomou minhas mãos nas suas, olhos implorando confiança que não merecia.
Para celebrar nosso amor, recomeçar. Esses últimos meses foram complicados. Complicados. Que palavra interessante para descrever uma vida dupla com uma mulher grávida e um casamento fraudulento. Sorri docemente, enquanto minha mente calculava as verdadeiras motivações por trás dessa proposta tão conveniente. A resposta veio no dia seguinte, quando Juliana, a assistente de Dona Elisa e agora minha informante relutante, me enviou uma mensagem. As pesquisas da campanha caíram 12 pontos após o escândalo do senador Bueno. O mesmo senador que frequentava os jantares de Dona Elisa havia sido flagrado com uma amante, destruindo sua imagem de defensor da família tradicional. Dona Elisa está em pânico, continuou Juliana. Ela precisa reforçar a imagem familiar imediatamente. Tudo fazia sentido agora. A renovação de votos não era para nós, era para os eleitores, para as fotos nos jornais, para desviar qualquer associação com o escândalo. Nosso casamento, mais uma vez, sendo usado como ferramenta política. Acho uma ideia maravilhosa, respondi a Rodolfo naquela noite, surpreendendo-o com meu entusiasmo. Mas quero algo realmente especial, algo memorável. Sugeri o Copacabana Palace, sabendo do valor simbólico para a elite que Dona Elisa tanto prezava. Posso cuidar de tudo, ofereci, vendo a oportunidade perfeita se formando. Rodolfo parecia aliviado com minha reação positiva, completamente alheio ao fato de que acabara de me entregar o palco perfeito para minha vingança. Eles fizeram isso antes, sabia? Juliana disse enquanto me passava mais documentos em nosso café semanal clandestino. Antes de você, houve a Helena. Também editora, também perfeita para a imagem. Durou 2 anos, até que ela começou a fazer perguntas demais. A informação gelou meu sangue. O que aconteceu com ela? Juliana desviou o olhar. Acordo de confidencialidade, muito dinheiro envolvido, mudou-se para Portugal de repente. Cada revelação abria mais portas para um labirinto de mentiras. Juliana arriscava seu emprego de 15 anos me ajudando, mas como ela mesma disse, algumas coisas são mais importantes que um salário bom, como poder se olhar no espelho de manhã. Concordei silenciosamente, pensando em todos os espelhos que evitei nos últimos meses. Paulo, o investigador, trouxe mais aliados. Um técnico de informática que conseguiu acesso ao e-mail de Rodolfo. Uma ex-secretária de Dona Elisa que guardava gravações comprometedoras. Até mesmo o porteiro do prédio de Mariana, que me alertava sobre as visitas de Rodolfo. Uma rede invisível de pessoas que, por diferentes motivos, queriam ver a verdade vir à tona. A senhora não é a primeira a ser usada por eles, mas pode ser a última, disse Paulo, entregando-me uma pasta com fotos, e-mails impressos e extratos bancários. O mais surpreendente aliado veio em forma de mensagem anônima no blog. Sou o dono da gráfica que imprime o material da campanha da Elisa Farias. Li sua história e reconheci o padrão. Tenho algo que pode te interessar. Anexado, um áudio de Dona Elisa discutindo friamente quanto tempo mais precisaria manter a nora de fachada e como o nascimento do filho de Mariana seria estrategicamente anunciado após a eleição. Não estava mais sozinha nessa batalha, mas seria suficiente? E quanto custaria para cada um desses aliados me ajudar a expor uma das famílias mais poderosas de São Paulo? A cerimônia de renovação de votos seria em 1 mês, tempo suficiente para organizar cada detalhe do meu plano. Precisava ser perfeito, o momento exato, as evidências irrefutáveis, testemunhas estratégicas. Quero um telão grande para mostrar nossos momentos especiais, disse a Rodolfo, que concordou imediatamente. Claro que concordou. Que político resistiria à oportunidade de projetar imagens familiares perfeitas para convidados influentes? O técnico de informática garantiu que poderia interceptar a transmissão no momento certo. 10 segundos é tudo o que preciso para substituir o arquivo, explicou. 10 segundos para trocar fotos românticas por evidências de fraude, traição e manipulação. O convite para Mariana foi o elemento mais delicado.
Não podia vir de mim, obviamente. Usei um perfil falso, me passando por organizadora de um evento beneficente que aconteceria coincidentemente no mesmo local, no mesmo dia. Sua presença seria uma honra, considerando seu envolvimento com causas sociais, escreveu minha persona fictícia. Mariana respondeu prontamente que estaria lá. Ela não sabia, mas seria nossa convidada de honra. Enquanto organizava as evidências, ensaiava mentalmente cada segundo daquela noite. Como reagiriam os convidados? Como Dona Elisa tentaria controlar os danos? Como Rodolfo explicaria o inexplicável? Mais importante, como eu me sentiria depois? Vingada? Libertada? Ou simplesmente vazia? Havia momentos em que duvidava do meu plano. Seria melhor simplesmente ir embora, silenciosamente, com um acordo financeiro generoso? Mas então lembrava das mentiras, da manipulação, dos anos roubados da minha vida, e a determinação voltava com força total. Algumas verdades precisam vir à tona, não importa quão dolorosas sejam. Na noite anterior à cerimônia, Rodolfo e eu jantamos no nosso restaurante favorito nos Jardins. Ele parecia nervoso, checando o celular constantemente. "Está tudo bem, amor?" Perguntei com falsa preocupação. "Só a ansiedade para amanhã", respondeu, forçando um sorriso. Observei-o com fascínio clínico. Como ele conseguia sentar ali, pedir meu prato favorito, tocar minha mão sobre a mesa, tudo enquanto vivia uma mentira tão elaborada? Será que em algum momento, nesses 5 anos, ele sentiu algo real por mim? Ou cada gesto, cada beijo, cada "eu te amo" foi apenas parte do contrato? E qual parte de mim ainda queria acreditar que algo tinha sido verdadeiro? De volta ao apartamento, preparei minha mala discretamente enquanto ele tomava banho. Tudo o que precisaria após a explosão: documentos importantes, algumas roupas, dinheiro emergencial. O resto poderia ficar para trás. Eram apenas objetos, afinal. Tão pouco para representar 5 anos de vida. No closet, passei os dedos pelo vestido branco que usaria no dia seguinte. Não um vestido novo, mas o mesmo do nosso casamento, alterado e modernizado. Dona Elisa tinha sugerido um modelo novo, mais sofisticado, mas insisti. A simbologia era importante. O mesmo vestido, a mesma mulher, mas uma realidade completamente diferente. Enquanto dobrava cuidadosamente uma foto nossa, a única que levaria comigo, como lembrança de uma vida que nunca existiu, meu celular vibrou com uma mensagem de Juliana. "Está tudo pronto. Não volte atrás." Não pretendia. Deitei-me ao lado de Rodolfo pela última vez, ouvindo sua respiração tornar-se regular enquanto ele caía no sono. Como ele podia dormir tão tranquilamente? Amanhã, quando o sol nascesse, seria o último dia da nossa farsa conjugal. E eu estava mais do que pronta para a tempestade que viria. Acordei antes do despertador, com aquela clareza surreal que precede momentos decisivos. O quarto de hotel onde me preparava ficava no próprio Copacabana Palace. Insisti nisso alegando superstição de noiva. Na verdade, precisava de um território neutro, longe dos olhos vigilantes de Rodolfo e Dona Elisa. A maquiadora aplicava o blush enquanto eu observava meu reflexo com distanciamento clínico. Quem era aquela mulher no espelho, com olhos determinados por trás do sorriso ensaiado? Não era mais a Carolina ingênua que acreditou no conto de fadas. Nem era a Carolina devastada dos últimos meses. Era uma versão nova, forjada na dor e determinação. "Está nervosa, senhora?" perguntou a maquiadora. "Estranhamente calma", respondi. Como não estar calma quando, pela primeira vez em 5 anos, estava prestes a ser completamente honesta? O vestido branco, o mesmo do casamento, ajustado para parecer novo, deslizou pelo meu corpo como uma segunda pele. Um simbolismo que só eu compreendia. Mesma mulher, mesma roupa, realidade completamente diferente. Juliana chegou com o buquê. Rosas brancas com pequenos cravos vermelhos escondidos entre as flores. "Vermelho sangue." "Apropriado", comentei, e trocamos um olhar de entendimento. Meu telefone não parava. Mensagens de Rodolfo perguntando se estava tudo bem.
de Paulo confirmando que todos os convidados especiais haviam chegado, do técnico garantindo que o sistema de projeção estava sob controle. A última mensagem foi de Mariana. Cheguei ao evento beneficente. Parece que há outra cerimônia acontecendo no mesmo local? Respondi com um emoji sorridente. Que coincidência! Aproveite o evento! Olhei-me no espelho uma última vez. Está na hora, disse a Juliana. Ela apertou minha mão brevemente. Tem certeza que quer fazer isso? Nunca tive tanta certeza na vida. Algumas portas, uma vez abertas, não podem mais ser fechadas. E eu estava prestes a derrubar a casa inteira. O salão nobre do Copacabana Palace estava impecável, arranjos de flores brancas, luzes suaves, música clássica tocando discretamente. Reconheci rostos da alta sociedade paulistana, políticos influentes, jornalistas estrategicamente posicionados. A família Farias não economizava quando se tratava de aparências. Rodolfo me esperava no altar improvisado, parecendo genuinamente nervoso. Dona Elisa, na primeira fila, usava um tailleur verde impecável, cores patrióticas para a futura deputada. Sorria para todos, a matriarca orgulhosa celebrando o amor do filho. Se ao menos eles soubessem o que estava por vir. Caminhei lentamente pelo corredor, contando mentalmente os passos, sincronizando com o plano meticulosamente elaborado. Quando alcancei o altar, em vez de tomar as mãos de Rodolfo, virei-me para os convidados. Antes de renovarmos nossos votos, preparei uma pequena surpresa. Um vídeo com nossos momentos mais reveladores. O sorriso congelou no rosto de Dona Elisa. Rodolfo franziu o senho confuso. Isso não estava no roteiro cuidadosamente planejado. Antes que alguém pudesse reagir, o telão atrás de nós acendeu. Em vez das fotos românticas esperadas, surgiu a imagem de um contrato. O contrato que Paulo havia descoberto, onde Rodolfo se comprometia a manter o arranjo matrimonial por 5 anos. Em seguida, extratos bancários mostrando os pagamentos mensais. Depois, e-mails entre Dona Elisa e Rodolfo discutindo quanto tempo mais precisariam manter a farsa. A sala mergulhou em silêncio absoluto. Então vieram as fotos. Rodolfo e Mariana juntos, a barriga dela crescendo a cada imagem. Por fim, a gravação de áudio, a voz cristalina de Dona Elisa discutindo como usaria meu casamento para impulsionar sua campanha política. Uma família tradicional vende, Rodolfo, e a sua esposa é perfeita para o papel, pelo menos até conseguirmos o que queremos. Olhei diretamente para Rodolfo, cujo rosto havia perdido toda a cor. Você tem algo a dizer, amor? Ou o valor mensal não cobre momentos como este? O silêncio que seguiu durou apenas segundos, mas pareceu uma eternidade. Foi quebrado por Dona Elisa, que se levantou com a dignidade de quem passou a vida controlando crises. Isso é um absurdo, claramente manipulado. Sua voz tremeu levemente, o único sinal de que estava abalada. Rodolfo permanecia paralisado, como se seu cérebro ainda processasse o que acontecia. Os convidados começaram a cochichar, smartphones discretamente filmando tudo. Jornalistas que deveriam cobrir um evento romântico agora presenciavam o escândalo do ano. Manipulado? Repeti calmamente. Como seu casamento, Dona Elisa? Como sua campanha baseada em valores familiares? Ou como os 5 anos que roubaram da minha vida? Minha voz não tremeu uma vez sequer. Anos de raiva contida emergiam com precisão cirúrgica. Foi nesse momento que Mariana entrou no salão, atraída pelo tumulto crescente. Sua barriga de 7 meses era impossível de esconder no vestido preto simples que usava. Parou na entrada, os olhos arregalados ao compreender a situação. Nossos olhares se encontraram brevemente. Não havia raiva entre nós. Apenas um reconhecimento silencioso de que éramos peças diferentes do mesmo jogo doentio. Rodolfo finalmente encontrou sua voz. Carol, podemos conversar em particular, por favor? Sua súplica patética foi recebida com uma risada involuntária da minha parte. Particular? Agora você quer privacidade? Não, Rodolfo.
Acabou o tempo das mentiras sussurradas e acordos secretos. Virei-me para os convidados, muitos dos quais já se moviam desconfortavelmente em direção às saídas. Senhoras e senhores, lamento informar que não haverá renovação de votos hoje. Na verdade, nunca houve um casamento real para renovar. Apenas um contrato comercial que acaba de expirar. Peguei minha bolsa, previamente posicionada perto do altar, e caminhei calmamente em direção à saída, passando por Mariana, que permanecia imóvel. Ele é todo seu, murmurei ao passar. Sempre foi. A imprensa foi implacável. Escândalo. Pré-candidata pagava filho para manter casamento falso. Estampava a manchete do Estadão no dia seguinte. Família de valores ou valores pela família, questionava a Folha. Meu telefone não parava. Jornalistas, amigos curiosos, desconhecidos que encontraram meu número. Desliguei-o e fiquei no apartamento de Juliana, que generosamente me ofereceu refúgio. Da janela, observava a cidade continuar sua rotina, indiferente ao fato de que minha vida havia implodido completamente. Ou talvez finalmente começado? Era difícil distinguir o fim do começo naquele momento de transição absoluta. Você está bem? Perguntou Juliana, me oferecendo uma xícara de café. Dei de ombros. Defina bem. Os dias seguintes foram um turbilhão. Dona Elisa anunciou a suspensão de sua campanha, citando motivos pessoais, como se tivesse escolha após o vídeo da cerimônia viralizar. Rodolfo desapareceu completamente. Rumores diziam que estava na casa de praia da família em Angra dos Reis. Recebi uma ligação do escritório de advocacia dos Farias, oferecendo um acordo generoso em troca do meu silêncio. Tarde demais para comprar meu silêncio, respondi. Deveriam ter pensado nisso antes de comprar 5 anos da minha vida. Mariana, surpreendentemente, me procurou. Nos encontramos em um café discreto. Não sabia sobre o contrato, explicou. Sabia que você existia, claro, mas achei que fosse um arranjo mútuo. Será que ela também era uma vítima? Ou apenas mais uma peça no tabuleiro de Dona Elisa? Olhando para sua barriga, senti uma mistura confusa de emoções. Aquela criança, inocente em toda essa trama, carregaria o peso do nosso drama coletivo. Algumas feridas levam gerações para cicatrizar, outras nunca fecham completamente. Qual seria o caso da nossa? A mudança para um apartamento próprio foi mais simbólica que prática. Eu tinha poucos pertences realmente meus depois de perceber quanto da minha vida havia sido financiado, escolhido ou influenciado pelos Farias. O pequeno estúdio em Pinheiros, com suas paredes brancas ainda por decorar, representava algo que eu não tinha há anos, um espaço genuinamente meu. Sentada no chão, com caixas ainda por desempacotar ao meu redor, finalmente revelei minha identidade no blog. Sou a mulher por trás de Casada com uma Mentira, e esta é a história completa. O post bateu recordes, compartilhado milhares de vezes nas primeiras horas. Uma editora entrou em contato no mesmo dia. Sua história precisa virar livro. A revista me manteve como colunista, após um período inicial tenso. Afinal, eu havia exposto publicamente a amiga da proprietária. Mas o público estava do meu lado, e a coluna Verdades Inconvenientes rapidamente se tornou a mais lida da publicação. Ironicamente, o escândalo impulsionou minha carreira mais do que qualquer promoção arranjada poderia fazer. Recebi convites para programas de TV, podcasts, palestras. Todos queriam ouvir a mulher que desmascarou uma das famílias mais poderosas de São Paulo. Como você teve coragem? Era a pergunta mais frequente. A verdade? Não foi coragem, foi sobrevivência. Quando você descobre que sua vida inteira é uma mentira arquitetada, a verdade se torna a única coisa sólida a qual se agarrar, mesmo que essa verdade destrua tudo ao seu redor, especialmente quando destrói o que nunca foi real. Conheci Felipe por acaso, num evento onde fui convidada para falar sobre relacionamentos tóxicos e autenticidade. Ele era o fotógrafo, discreto e observador, captando momentos que outros perdiam. Você sorri diferente quando não está posando,
comentou enquanto me mostrava algumas fotos após o evento. Como assim? Perguntei, intrigada. Seus olhos participam, explicou simplesmente. Havia algo refrescante na sua honestidade direta, sem segundas intenções ou agendas ocultas. Trocamos telefones profissionalmente. Ele queria permissão para usar algumas fotos em seu portfólio. Eu não esperava que ligaria para ele 3 dias depois, com a desculpa esfarrapada de perguntar sobre as imagens. Nosso primeiro encontro oficial foi num bar em Vila Madalena. Nada glamuroso, nada planejado. Apenas 2 pessoas conversando por horas sobre fotografia, literatura e como é reconstruir a vida depois de um terremoto emocional. Ele havia perdido a esposa para o câncer 2 anos antes. A dor é diferente, mas a sensação de ter sido roubado é parecida, refletiu. Não ficamos de mãos dadas, não nos beijamos na despedida. Apenas marcamos de nos encontrar novamente. E depois, mais uma vez. E outra. Sem pressa, sem expectativas. Como 2 sobreviventes aprendendo a confiar novamente, testando cada degrau antes de apoiar todo o peso. Como sei que isso é real? Perguntei uma noite, o medo súbito me dominando. Felipe pensou por um momento. Você não sabe. Eu também não. Temos que decidir todos os dias que vale a pena descobrir. Não era a resposta romântica que filmes nos ensinam a esperar. Era melhor, era honesta. E honestidade, depois de viver uma mentira por tanto tempo, era o afrodisíaco mais poderoso que eu poderia imaginar. Sua saúde reprodutiva está perfeitamente normal, Carolina, afirmou doutora Sampaio, olhando para meus exames. Não vejo absolutamente nada que impeça uma gravidez natural. Na verdade, o estresse crônico e a ansiedade podem afetar profundamente a fertilidade. Sentada no consultório médico, 6 meses após o escândalo no Copacabana Palace, tudo fez sentido. 3 anos tentando engravidar sob pressão constante, com Dona Elisa perguntando sobre novidades toda semana, Rodolfo agendando exames invasivos, a sociedade inteira esperando que meu corpo produzisse o herdeiro Farias. O ambiente psicológico é crucial para a concepção, continuou a médica. Viver sob tamanha pressão, em um casamento sem amor verdadeiro, seu corpo provavelmente estava se protegendo. A ironia era palpável. A obsessão deles por um neto, a pressão constante, foi exatamente o que impediu que isso acontecesse. 3 meses depois, fixei o olhar no teste de gravidez sobre a pia do banheiro, mal ousando respirar enquanto as 2 linhas rosa se formavam, inconfundíveis. Positivo. Estava grávida. De Felipe, o homem que conheci depois que minha vida implodiu e se reconstruiu. O homem que nunca tentou me consertar, apenas caminhou ao meu lado enquanto eu mesma me reconstruía. As lágrimas vieram instantaneamente, não de tristeza, nem mesmo de alegria pura, mas de uma emoção mais complexa. Redenção, talvez, ou justiça poética. O bebê que Rodolfo e Dona Elisa tanto queriam que eu tivesse para completar sua farsa familiar, agora viria, mas em meus próprios termos, no meu próprio tempo, com alguém que realmente me amava. Sentei-me no chão do banheiro, uma mão sobre a barriga ainda plana, e ri até que as lágrimas se misturaram com o riso. A vida tem um senso de humor estranho, não tem? Justo quando você acha que entendeu o jogo, as regras mudam completamente. O escritório do advogado tinha aquele ar solene que só lugares onde vidas são oficialmente desfeitas conseguem ter. Assinei os papéis do divórcio com uma caneta que pesava mais do que deveria. 5 anos de vida, sendo encerrados com alguns rabiscos. Rodolfo não compareceu, enviando apenas seu representante legal. Típico. Mesmo no fim, ele não teve coragem de me encarar. O acordo era generoso, mais do que generoso, na verdade. Os Farias queriam garantir que eu não causaria mais danos à sua já fragilizada reputação. Como se dinheiro pudesse comprar meu silêncio agora, depois de tudo. Aceitei mesmo assim. Não pelo valor, mas pelo que representava. O reconhecimento oficial do que me fizeram. Saindo do escritório, uma mão protetora sobre minha barriga de 4 meses, senti uma leveza que não experimentava há anos.
Não era apenas o fim de um casamento. Era o fim de uma performance exaustiva, de um papel que nunca me serviu direito. No carro, Felipe esperava pacientemente. "Tudo certo?" perguntou simplesmente quando entrei. Assenti, sem palavras para descrever o redemoinho de emoções. Ele entendeu mesmo assim, apertando minha mão brevemente antes de dar a partida. No caminho para casa, nosso pequeno apartamento em Pinheiros, decorado com nossas escolhas, não as de Dona Elisa, refleti sobre o preço real daqueles 5 anos. O que eu havia perdido era incalculável. Tempo, confiança, inocência. Mas o que ganhei? Uma versão mais forte e lúcida de mim mesma. A capacidade de distinguir verdade de performance. E, ironicamente, a família verdadeira que sempre desejei, construída em honestidade, não em contratos. Se pudesse voltar no tempo e avisar aquela Carolina inocente no altar, eu o faria? Ou algumas lições precisam ser vividas para serem realmente aprendidas? A estrada à nossa frente se abria, livre de mentiras e contratos ocultos. Pela primeira vez, o futuro era genuinamente desconhecido, e isso era assustadoramente libertador.